Olá pessoal, aqui quem fala é o José Correia. Hoje a gente vai fazer uma revisão rápida sobre minimização de autômato. Então a gente vai ver os conceitos que a gente viu em sala de aula, na disciplina de paradigmas de programação. E a gente vai fazer a minimização do exemplo que a gente viu em sala de aula mesmo, só para poder reforçar aí como é feita a minimização, quais os passos que são feitos. Eu não tenho aqui ferramentas para poder desenhar, então eu vou utilizar o próprio Word e o próprio PowerPoint, sei lá, alguma ferramenta que eu precisar aqui de auxílio para poder fazer esses processos que a gente tem que ser seguidos para poder fazer a minimização. Lembrando que as etapas que são utilizadas para poder minimizar um autômato são etapas de apoio. Elas não são obrigatórias para fazer a minimização, mas elas garantem que o erro na hora de fazer a minimização seja reduzido. Então, quem tem alguma dúvida ou quem tem algum receio de fazer pulando esses passos, eu sugiro que siga os processos que a gente faz em sala de aula para poder garantir que o autômato seja minimizado da maneira correta. Então, vamos só relembrar aqui rapidamente os conceitos que a gente tem que seguir para poder fazer a minimização do autômato. Então, deixa eu aumentar a fonte aqui, que eu vou falando e vou escrevendo aqui também. Então, as regras para minimização de autômato são as seguintes: minimização. Então, a gente faz a minimização de autômatos finitos determinísticos. Então, caso o autômato ele não seja determinístico, a gente tem que fazer a conversão dele do autômato não determinístico para um autômato determinístico para depois poder fazer a minimização. Isso aí a gente já viu em sala de aula, não vai ser o foco dessa videoaula. Então, a primeira coisa, o autômato ele tem que ser determinístico. Outra regra é que todos os estados devem ser acessíveis a partir do estado inicial. Então, a gente faz o que para poder fazer isso? Que a gente viu em sala de aula também. A gente identifica o autômato de conexão. Isso aí também a gente viu em sala de aula como é feito. Então, a gente tem que fazer aquela árvore, né? Eu não vou falar muito agora, que a gente vai passar por esse processo. Depois a gente aplica as regras para poder fazer a minimização, a união dos estados que são equivalentes. Então, como que é feito isso? A primeira coisa que a gente aplica é a regra do conjunto de estados vazios. O que é isso? A gente vai analisar um estado em relação ao outro. Por exemplo, aqui Q1 em relação a Q2. Certo? E caso não dê certo, caso a gente não consiga fazer a distinção entre um estado e outro, a gente aplica a regra dos conjuntos. Então, o que é essa regra do conjunto? A gente viu que, caso a partir da regra 3 a gente não consiga fazer a distinção entre um estado e outro, a gente tem que aplicar essa regra do conjunto dos... Vou arrumar aqui de entradas. Que a gente tem que testar em 2 instantes de tempo, né? Então, no instante I e depois no instante I mais 1. Por que a gente faz isso? Isso aqui é uma prova que a gente faz para poder garantir que, caso um estado o comportamento dele seja semelhante ao estado que ele está sendo comparado, ao conjunto de estados sendo comparado, se no intervalo I e no intervalo I mais 1 ele tiver o mesmo comportamento, então para qualquer outra palavra que a gente passar, I mais 2, I mais 3, a gente vai ver que ele vai ter o mesmo comportamento. Né? O que é comportamento? O que a gente está falando em relação a essas regras 3 e 4? Para saber se ele é diferente um do outro, a gente faz o passo aqui, que é a classificação do conjunto de estados. A gente viu que a gente faz a comparação dos estados em pares, né? A gente vai ter dois estados que são comparados. Então, a gente tem que olhar o comportamento deles. Quando eu falo comportamento, é se é final ou não final.
O propósito é o seguinte, a gente tentar, aplicando a regra 3 e 4, quebrar a ideia de que eles sejam equivalentes. O que é um estado equivalente? Estado equivalente, né, o conjunto de estados equivalentes, ele tem que ter a seguinte regra. Ou um conjunto, vamos supor aqui que eu tenho um conjunto de estados A e B. Para ele ser equivalente, A e B, eles têm que ser... Os dois têm que ser final, ou os dois têm que ser estados não finais. Então, estado equivalente, se a gente for ver, são estados que têm o mesmo tipo de comportamento. Se A é final e B é final, eles são estados equivalentes. Se A é não final e B é não final, então eles são equivalentes porque eles têm o mesmo comportamento. E a gente tem os estados distinguíveis. O conjunto de estados distinguíveis, ele é basicamente a diferença entre os estados equivalentes, né? Então, como que funciona aqui? Se A, comparando A e B, se A for final e B não final, ou A for não final e B for final, então eles são estados distinguíveis. Por quê? O meu estado A é um estado final e o B é um não final. Ou o meu estado A é um não final e o B é um estado final. Então, essa é a diferença que tem entre o comportamento dos conjuntos de estados que são analisados. Ok? Então, isso aqui é só uma revisão rápida. Lembrando que a gente tem todas essas definições aqui na apostila da nossa disciplina. Tá? Isso aqui é só para poder fazer uma revisão, para a gente começar a fazer a minimização dele. A gente tem que seguir esses passos aqui, então, para poder fazer a minimização de autômato, ok? Eu vou usar o próprio Word aqui para poder fazer esse processo de minimização. Então, no caso aqui, seria melhor a gente fazer na mão, uma coisa mais informal, mas como não tem jeito aqui, vamos fazer pelo Word mesmo. Então, beleza. O autômato que a gente viu em sala de aula foi esse aqui, né? Então, a gente já pode começar a aplicar nele as regras para a gente saber se ele pode ou não ser minimizado, se a gente tem que fazer alguma coisa antes dele ser minimizado. Então, vamos verificar aqui se ele é um autômato finito determinístico. A gente viu em sala que um autômato finito determinístico é um autômato que, a partir de um estado qualquer, e a partir de uma entrada, né, por exemplo, 0, eu vou para um estado só. Então, por exemplo, Q0, quando ele recebe uma entrada 0, ele vai só para Q1. Se eu, por acaso, tivesse um Q0, que ele recebesse 0, ele fosse para Q1, e depois, eu vou desenhar no Word aqui, com 0, ele tivesse esse comportamento aqui, por exemplo, ele seria um autômato finito não determinístico. Se acontecesse esse caso, a gente teria que fazer a conversão dele para depois fazer a minimização. Se a gente for verificar esse autômato aqui, a gente vai ver que ele é um autômato finito determinístico. A gente não tem nenhuma entrada a partir de 0 ou de 1 para qualquer estado que a gente tem aqui que possa assumir mais de um estado como saída. Então, sempre através de uma entrada entre a transação de Q0, Q1, Q1, Q2, Q3, Q4, por exemplo, eu sempre vou ter uma saída só. Eu sempre vou para um estado. Q1, quando recebe 0, por exemplo, ele só fica em Q1. Ele não vai para nenhum outro estado quando ele recebe 0. Ok? Então, a ideia do autômato determinístico é essa. Se ele tiver um comportamento para uma palavra qualquer que vai ser entrada, vai ser verificada entre a transição entre dois estados. Se for para um lugar só, ele é um autômato finito determinístico. Então, isso aqui já foi feito. Então, vamos marcar aqui com a cor aqui, verde aqui, que já foi feito. Todos os estados devem ser acessíveis a partir do estado inicial. Então, para poder fazer isso, a gente pode montar o autômato de conexão. O autômato de conexão, a gente viu que a gente pode montar ele a partir de uma árvore.
para a gente poder identificar quais os estados, a partir do estado inicial, a gente consegue acessar. Então, se o estado aparecer na nossa árvore, ele é um estado acessível. Então, ele faz parte do nosso autômato de conexão. Vamos montar, então, aqui essa árvore para identificar o autômato de conexão e vamos ver como que funciona. Eu vou colocar... Deixa eu salvar aqui. Ah, já está até aqui. Então, eu vou deixar a imagem do autômato aqui para a gente poder ter uma referência mais rápida. Beleza. Então, eu vou colocando aqui para cima as regras que já foram, que a gente já atendeu. Então, agora a gente vai fazer a regra 2, que todos os estados têm que ser acessíveis a partir do estado inicial. Então, vamos montar aqui, a partir do nosso autômato de conexão, o nosso autômato finito determinístico, o nosso autômato de conexão. Então, a gente pode montar uma árvore, né? Eu vou tentar montar aqui com essa ferramenta de Smart Art aqui do Word. Vamos ver se eu pego algum aqui que pode me ajudar a montar isso. Esse aqui eu acho que dá para montar. Então, seguindo aqui a ideia do nosso autômato, o nosso estado inicial é o estado Q0, certo? Então, ele vai ser a raiz da nossa árvore. Agora, para a gente poder fazer a identificação dos autômatos, a gente pode só percorrer a árvore aqui para saber se os estados são acessíveis a partir dele. Na nossa aula, a gente fez seguindo a ideia da pré-ordem, né? A árvore seguindo a pré-ordem. Então, a gente faz todos para a esquerda e depois a gente vai voltando a árvore, né? Subindo a árvore da esquerda para a direita. Então, a gente começa, faz todos para o lado de cá, depois a gente vai verificando cada nó expandido, cada nó que foi expandido para verificar se a gente pode expandir o lado direito dele. Então, a gente expande todo o lado esquerdo, depois verifica o lado direito desse lado ainda da árvore. Depois a gente passa para o lado de cá. A regra aqui, você pode usar qualquer tipo de árvore, não tem problema. A ideia é que você tem que prestar atenção só para não deixar passar a ideia da relação entre os autômatos nas transições. A gente vai utilizar o seguinte conceito aqui também. Para o lado esquerdo, a gente vai falar que a transição é para 0 e para o lado direito, a transição 1. Se você quiser usar ao contrário, não tem problema, mas o interessante é você seguir um padrão para ficar mais fácil para você poder fazer essa minimização, que evita confusão, ok? Então, vamos começar a montar aqui a nossa árvore. Q0, quando recebe 0, vai para Q1. Então, eu vou arrumar Q1 aqui. Q1, quando recebe 0, fica no próprio Q1. Aí a gente volta nas regras para poder fazer o autômato de conexão. Se a gente já tiver expandido um estado anteriormente, a gente não precisa expandir ele de novo. Então, o Q1 a gente já tinha visto aqui. Q1, quando recebe 0, ele fica no próprio Q1. Como a gente já expandiu o Q1 aqui em cima, a gente não precisa expandir ele de novo. Então, vamos olhar agora o lado direito de Q1, que é Q1 quando recebe 1. Q1, quando recebe 1, vai para o estado Q2. Q2 a gente já verificou? Não, a gente ainda não verificou. Então, a gente tem que adicionar agora, a gente tem que expandir agora as transições de estados para Q2. Então, a gente vai fazer a mesma regra aqui, Q2 para 0 e para 1. Q2, quando recebe 0, vai para Q3, certo? Q2 recebe 0, vai para Q3. Q2, quando recebe 1, vai para Q4. Beleza. Q3 a gente já verificou aqui? A gente ainda não verificou. Então, a gente tem que expandir Q3 para a gente identificar quais são os estados de transição a partir desse estado. Q3, quando recebe 0, fica no próprio Q3. Q3, quando recebe 1, vai para Q4.
Deixa eu só apagar aqui que a gente volta no... Não, pode deixar, não tem problema não. Aqui poderia expandir tanto no Q2 ou no Q3, não tem problema, tá? A ideia é que a gente vai ver que quando ele expandir, a gente não precisa expandir ele de novo. Então é só ter essa regra em mente. Eu vou expandir ele aqui embaixo, mas se quiser expandir ele aqui em cima, não tem problema, não vai dar erro, ok? Então Q3, quando recebe 0, vai para Q3. A gente já viu ele anteriormente, não precisa expandir. Q4 a gente ainda não viu, então eu vou expandir ele também. Q4, quando recebe 0, vai para Q1. Q4, quando recebe 1, vai para Q2. Q1 a gente já expandiu? A gente já expandiu ele aqui em cima. E Q2 a gente já expandiu aqui também. Então, as folhas aqui de Q4 já estão expandidas. A gente não precisa preocupar mais com ele. Então, se a gente for olhar aqui Q2, quando recebe 1, ele recebe Q4. Né? Ele vai para Q4. Q4 a gente já expandiu aqui embaixo, então a gente não precisa expandir de novo. Então, se a gente verificar aqui, todos os estados que a gente já viu do lado esquerdo na nossa árvore já foram expandidos. Então, a gente pode olhar o lado direito agora, que é Q0 quando recebe 1. Q0 quando recebe 1 vai para Q3. Ora, a gente já viu, a gente já fez a expansão de Q3. Então, a gente não precisa fazer a expansão dele. Então, a ideia da nossa árvore de conexão seria essa. Então, o que são os estados acessíveis? São os estados que estão disponibilizados aqui nessa árvore. Então, se a gente for olhar, é Q0, Q1, Q2, Q3 e Q4. A gente conta unicamente, né, porque eles são estados que vão se repetir. Como o nosso autômato ele segue só o critério dos estados que não se repetem, a gente basta verificar os estados que aparecem aqui. Então, Q0, Q1, Q2, Q3 e Q4. Portanto, o nosso autômato de conexão para esse autômato é o próprio autômato, porque a gente não tem nenhum estado que não é acessível a partir do estado inicial, certo? Então, a segunda regra, que todos os estados têm que ser acessíveis a partir do estado inicial, também está verdadeira já. Então, a gente já pode marcar ela aqui, que já está feita. O autômato de conexão aqui só para exemplificar, lembrando que não é obrigatório, ok? Próximo passo, a gente tem que fazer a regra do conjunto de estados vazios. Para a gente poder fazer essa regra do conjunto de estados vazios, a gente faz a tabela dos estados não distinguíveis, né? A ideia é que a gente tentar garantir que todos os estados sejam distinguíveis. A nossa preocupação tem que ser com os estados que são distinguíveis. A gente tem que tentar provar eles. Se a gente não conseguir provar como distinguível, ele vai ser um estado equivalente, certo? Então, todas essas regras aqui agora, a gente tem que fazer a prova delas a partir de uma tabela. Então, eu vou colocar aqui essa tabela. Eu vou levar um tempinho aqui para poder montar ela. Eu vou fazer assim, eu vou montar ela aqui junto, que é melhor. Eu estava pensando em parar o vídeo, mas vamos dar prosseguimento. Então, como que a gente monta essa tabela? Essa tabela é uma matriz do conjunto de estados que a gente tem para poder formar a relação de todos os possíveis conjuntos de estados que a gente pode ter com esse autômato. Então, todo conjunto de par de estados, a gente monta uma matriz para representar todas as possibilidades, certo? Então, aqui a gente vai arrumar Q1, Q2, Q3, Q4. E do lado de cá, Q0, Q1, Q2, Q3. Então, deixa eu excluir essa coluna aqui. Excluir essa linha aqui também. E a gente vai ter isso aqui. Então, a gente viu em sala de aula também que a tabela, essa matriz de comparação dos conjuntos, ele faz toda a possibilidade dos conjuntos que podem existir. Q0, Q1, Q0, Q2, Q0, Q3, Q0, Q4. Q1, Q2, Q1, Q3, Q1, Q4. Q0, Q1 a gente já viu antes, não precisa ver de novo. Q2, Q3, Q2, Q4. E Q3, Q4.
Então, a gente pode fazer aqui a remoção de alguns conjuntos aqui que a gente não vai precisar, né? Então, eu vou deixar aqui na cor preta os que a gente não precisa fazer, certo? Então, deixa eu marcar aqui. Por que a gente elimina esses? Porque esses eles vão se repetir. Se eu olhar aqui, a união entre Q1 e Q1 vai dar um conjunto Q1, Q1, que eles são iguais. Então, isso não é um conjunto válido para a gente. A gente quer todas as possibilidades de conjunto, com exceção dos estados que se repetem. Q3, Q3, Q2, Q2, Q1, Q1, Q0, Q0. Por isso que Q0 não aparece aqui em cima, né? Porque se ele aparecesse, eu ia unir Q0 com Q0, é uma coisa que nem precisaria ser feita. Então, a gente tem que fazer a comparação para esses estados aqui, ok? Para esse conjunto de estados. Então, eu vou fazer cada um aqui, passo a passo, para a gente ver como que funciona essa definição. Então, os primeiros que a gente vai olhar, na verdade, a primeira regra é essa regra aqui, ó, do conjunto de estados vazios. O que é essa regra? É só a gente verificar os conjuntos que a gente tem aqui, se o estado que a gente está verificando, se ele é final ou não final. Para facilitar aqui a nossa visualização, eu vou colocar essas informações aqui dentro da tabela mesmo. Então, Q0, deixa eu inserir um símbolo aqui que eu acho que vai ficar melhor. Q0 é o nosso estado inicial, né? Então, se a gente olhar aqui no autômato, Q0 é o nosso estado inicial. Quais são os estados finais? Os nossos estados finais são os estados Q2 e Q4. Então, eu já vou marcar aqui. Q2 como estado final, Q4 como estado final. A gente tem isso aqui, certo? Então, agora basta verificar se a relação entre esses estados aqui, se um estado é final, verificar se ele é final ou não final. Se a interseção entre eles a gente tiver um que é final e um que é não final, a gente já pode falar que eles são estados distinguíveis. Então, qual legenda que a gente vai utilizar para preencher essas tabelas? Essa tabela. Então, conjunto de estados distinguíveis, a gente vai marcar com um X. E um conjunto de estados equivalentes, a gente vai marcar com bolinha aqui, eu vou arrumar um O maiúsculo, né? Você pode usar qualquer legenda que você quiser. Sempre você tem que definir qual é qual aqui para facilitar a sua identificação também, certo? Então, vamos lá. Primeiro que a gente vai olhar é Q0 e Q1. Q0 é um estado final? Não. Q0 é um estado inicial, mas não é um estado final. E Q1 é um estado final? Não. Então, Q0 e Q1, aplicando a regra do conjunto de estados vazios, eles são, por enquanto, equivalentes. Presta atenção, por enquanto. Para a gente garantir que eles são equivalentes, a gente só pode garantir aplicando essas regras aqui. Então, eu não vou me preocupar com essa regra agora, até eu verificar todos os conjuntos, se eles são distinguíveis, aplicando só a regra do conjunto de estados vazios. Certo? Então, o Q0 e Q1, por enquanto, ele não é distinguível. Vamos verificar tudo que a gente consegue identificar que é distinguível primeiro. Depois a gente vai para os equivalentes, porque fica mais fácil de preencher a tabela. Q0 e Q2. Q0 é um estado final? Não. E Q2 é um estado final? É. Então, aplicando a regra do conjunto de estados vazios, eu já consigo falar que Q0 é diferente de Q2. Por quê? Q0 é um estado não final e Q2 é um estado final. Então, eu posso marcar esse conjunto aqui como distinguível. Q0 e Q3. Q0 é um estado final? Não. E Q3 é um estado final? Também não. Então, por enquanto, são equivalentes. Q0 e Q4. Q0 é um estado não final, Q4 é um estado final. Portanto, são estados equivalentes. Q1 e Q2. Q1 é um estado não final e Q2 é um estado final. Como Q1 é não final e Q2 é final, também são equivalentes. Q1 e Q3. Q1 não final, Q3 não final. Portanto, equivalentes por enquanto. Q1 e Q4. Q1 é um estado não final, Q4 é um estado final. Portanto,
são equivalentes. Q2 e Q3. Q2 é um estado final, Q3 é um estado não final. Então, portanto, também são distinguíveis. Q3 e Q4. Q3 é um estado não final, Q4 é um estado final. Então, distinguíveis também. Então, se a gente olhar, a gente já preencheu aqui mais de 50% da tabela aplicando essa regra do conjunto de estados vazios. Conjunto de estados vazios, né? Então, a gente analisando um estado com o outro, a gente verifica se o estado é final ou não final. Se tiver diferença, eles são distinguíveis, ok? Agora, a gente tem alguns estados aqui que a gente não conseguiu provar se eles são distinguíveis a partir da regra do conjunto de estados vazios. Então, para esses conjuntos de estados, a gente tem que aplicar essa regra aqui, ó, que é a regra do conjunto de entradas intervalo i e no intervalo i mais 1. O que quer dizer isso? A gente vai passar agora entradas para essas transições de valores, para a gente conseguir ver se eles são distinguíveis ou equivalentes. Então, a gente vê aqui que o nosso alfabeto para esse autômato é 0 ou 1. A gente pode passar tanto 0 ou 1 para poder transitar entre eles, ok? Então, a gente vai fazer primeiro, no instante i, 2 a 1. O que é o 2 a 1 aqui para a gente? O que é um instante i 2 a 1? Então, vamos fazer aqui para o conjunto Q0, Q1. Q1. Que é esse conjunto, primeiro que a gente não conseguiu falar que ele era distinguível. Então, a gente vai aplicar agora para o instante i. O instante i é 2 a 1. O nosso alfabeto aqui é 0 ou 1. Então, a gente vai fazer isso aplicando para o instante mais 1. O que a gente tem aqui é 0 ou 1, que a gente pode passar para esses estados. Então, deixa eu pegar aqui. A gente vai ter Q0 quando recebe 0 e Q1 quando recebe 0. A entrada que a gente for passar ela tem que ser a mesma para os dois estados que a gente está testando, ok? Eu não posso passar Q0, 1 e Q1, 0, por exemplo, porque a entrada está sendo diferente. Então, eu não consigo falar se ele é distinguível ou equivalente a partir da mesma entrada. Então, não está sendo verdadeiro o teste que a gente está fazendo. Então, agora a gente tem que olhar qual que vai ser a transição do estado Q0 e de Q1 quando eles recebem 0 como transição. Então, vamos voltar no nosso autômato. Eu vou deixar ele aqui do lado, que fica mais fácil para a gente ir comparando, certo? Beleza. Então, Q0, quando recebe 0, ele vai para Q1. Q1 é um estado não final. Q1, quando recebe 0, fica no próprio Q1. Q1 é um estado não final. Com a entrada 0, a gente conseguiu provar que eles são distinguíveis? Não conseguiu. Por quê? Q0 e Q1, quando recebe 0, quando um dos dois recebe 0, eles vão para o estado não final. Coincidentemente, é Q1 aqui, mas poderia ser outro estado. Se for um estado não final também, ele ia continuar equivalente. Então, Q0, quando recebe 0, a gente não conseguiu provar. Então, agora a gente tem que fazer o mesmo teste, só que com a entrada 1. Então, vou copiar aqui para ficar mais fácil. Então, lembrando que a gente está no instante de tempo i, tá? Então, são as 4 possibilidades que a gente tem aqui para 0 e para 1 para os dois estados. Q0, quando recebe 1, vai para Q3, que é um estado não final. Q1, quando recebe 1, vai para Q2, que é um estado final. Então, olha só. Q0, quando recebe 1, ele vai para Q3, que é um estado não final. Mas Q1, quando recebe 1, ele vai para Q2, que é um estado final. Então, nesse local aqui, a gente conseguiu provar que esse conjunto de estados é um conjunto distinguível. Por quê? Q3 é não final e Q2 é final. Então, agora, a gente pode marcar que eles são distinguíveis.
Então, olha só, inicialmente eles eram estados equivalentes. A gente está aplicando essa regra agora para verificar se realmente eles são equivalentes ou se a gente consegue provar, né, por contradição aqui, utilizando o conjunto de estados distinguíveis, para saber se eles são distinguíveis ou não. Então é isso que a gente está fazendo aqui. A gente tem que fazer para todos os estados que inicialmente a gente marcou como equivalentes. Então, beleza. Q0, Q1, a gente já marcou como distinguível. Q0, Q3, agora a gente tem que fazer a mesma regra. Tá? Então, já vou copiar aqui. Agora é Q0, Q3. Então, Q0, Q3. O alfabeto é 0 e 1. Então, a gente vai ter Q0 e Q3. E qual é o comportamento dele? Vamos ver agora. Q0, quando recebe 0, olha só, vai para Q1, que é um estado não final. Q3, quando recebe 0, vai para Q3, que é um estado não final. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou marcar aqui, enquanto eles não forem distinguíveis, eu vou colocar na cor vermelha, que aí fica mais fácil de saber aonde que a gente conseguiu provar que ele é distinguível ou se a gente não conseguiu provar em nenhum conjunto, tá? Então, por aqui, eles ainda são equivalentes, ok? Se tiver na cor vermelha é porque eles ainda são equivalentes. Então, para esse, a gente não conseguiu provar. A gente vai ter que fazer agora para o intervalo, para a entrada 1. Então, Q0, quando recebe 1, e Q3, quando recebe 1. Então, qual vai ser o comportamento deles agora? Q0, quando recebe 1, vai para Q3, que é um estado não final. Q3, quando recebe 1, vai para Q4, que é um estado final. Então, olha só, Q0 recebe 1, vai para Q3, que é não final. Q3, quando recebe 1, vai para Q4, que é o estado final. Então, da mesma maneira que aqui o de cima, no intervalo para 1, a gente consegue provar que esses estados eles são distinguíveis, certo? Então, a gente já pode marcar aqui Q0 e Q3 também são estados distinguíveis, ok? Então, fica faltando agora dois conjuntos para a gente verificar. Então, eu já vou colocar eles aqui. Eu vou copiar os dois aqui. Então, é o conjunto Q1, Q3 e o conjunto Q2, Q4. Então, Q1, Q3 e o conjunto Q2, Q4. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez anteriormente, certo? Vou copiar aqui. Vou mudar aqui. Eu vou copiar aqui também. Deixa eu mudar esses valores. Vamos lá então, pessoal. Então, para o instante i, que é 2/1, né? Q1, quando recebe 0, ele vai para Q3, que é um estado não final. Q3, quando recebe 0, fica em Q3, que é um estado não final. Portanto, eles ainda são equivalentes. Então, eu vou marcar eles aqui na cor vermelha. Agora, deixa eu copiar aqui, deixar esse modelo aqui embaixo para ficar mais fácil. Aqui é só um modelo para preencher mais rapidamente isso aqui. Agora a gente vai olhar Q0 e Q3 recebendo 1 como entrada. Então, Q0, quando recebe 1, vai para
Desculpa, Q0 não, né? Q1. Q1, quando recebe 1, vai para Q2, que é o estado final. E Q3, quando recebe 1? Q3, quando recebe 1, vai para Q4, que também é o estado final. Então, a gente não conseguiu provar ainda com 1, a entrada 1 para os valores, que eles são estados distinguíveis. Então, portanto, eles ainda são equivalentes. Então, para o instante de tempo I, para o primeiro instante de tempo aqui, a gente não conseguiu provar que eles são distinguíveis. Então, aqui, eles ainda são equivalentes. Então, para o instante de tempo I, eles são equivalentes, certo? Vou marcar de vermelho aqui. Agora, a gente tem que fazer para o instante I mais 1. I mais 1. Então, o que é o instante de tempo I mais 1? Vai ser mais uma entrada que eu vou passar para a palavra do meu autômato. Então, ao invés de eu passar um 0 ou um só, eu vou passar a união deles. Que é a mesma coisa de eu ter 2 elevado a 2, né? Que eu vou ter todos os possíveis conjuntos que eu tenho. Que quais são? É o conjunto. Vou arrumar aqui, só para ficar mais claro aí. Então, 2A2, recebendo 0 e 1, eu posso ter 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Então, essas são as possibilidades que eu tenho para cada conjunto que eu vou ter. Então, para cada estado, eu tenho que testar essas 4 entradas aqui. Então, eu vou ter 8, ao invés de ter 4 aqui, a gente tinha, né? Eu vou ter 8 linhas de teste, no máximo, tá? Eu posso nem precisar fazer todas. Vai depender se a gente vai conseguir definir ele como distinguível ou não. Então, e o nosso alfabeto vai ser a mesma coisa também. 0 e 1. Né? Porque a partir de 0 e 1, eu consigo montar qualquer palavra para esse autômato. Certo? Então, vamos olhar agora. Q1 e Q3, primeiro vai receber 0, 0. Q1 e Q3, 0, 0. Então, vamos voltar aqui no nosso autômato. Então, agora a gente tem duas entradas, certo? Então, a gente vai ter que verificar a transição entre elas de um estado para outro. Então, Q1, quando recebe 0, fica em Q1. Q1, quando recebe 0 de novo, continua em Q1. Então, Q1, quando recebe 0 e 0, fica em Q1, que é um estado não final. Q3, vamos verificar. Q3, quando recebe 0, fica em Q3, recebe 0 de novo, fica em Q3 de novo. Então, Q3 não final. Então, para a entrada 0, 0, a gente não conseguiu provar que eles são distinguíveis. Portanto, ainda são equivalentes. Agora, a gente vai ter que fazer Q1 e Q3 recebendo 0 e 1. Então, 0 e 1. Vamos voltar aqui no autômato e a gente verifica para eles de novo. Q1 quando recebe 0 e 1. Q1 recebe 0, fica em Q1. Né? Q1 recebe 1, vai para Q2, que é um estado final. Então, vai para Q2, que é um estado final. Q3, quando recebe 0 e 1. Q3 recebe 0, fica em Q3, recebe 1, vai para Q4, que é um estado final. Então, por enquanto, a gente ainda não conseguiu provar que eles são distinguíveis, então ainda são equivalentes. Agora a gente tem que fazer para 1, 0. Então, Q1 quando recebe 1, 0. Q1 recebe 1, vai para Q2. Q2 recebe 0, vai para Q3, que é um estado não final. Q3 recebe um 0. Opa, deixa eu voltar aqui. Então, Q3 recebe um 0. Q3, deixa eu fechar aqui. Q3 recebe 1, vai para Q4.
Q4 recebe 0, vai para Q1, que é um estado não final. Então, Q1 não final. Então, a gente ainda não conseguiu provar que eles são distinguíveis. A gente tem mais uma tentativa para conseguir verificar se eles são distinguíveis ou vão continuar equivalentes, que é Q1, Q3 quando recebe 1 e 1. Então, vamos lá. Q1, quando recebe 1, fica em Q2. Q2 vai para Q2, desculpa. Q2, quando recebe 1, vai para Q4. Então, Q4 é o estado final. Q3, quando recebe 1 e 1. Q3 recebe 1. Deixa eu apagar aqui. Q3 recebe 1, vai para Q4. Q4 recebe 1, vai para Q2, que é o estado final. Então, para todas as possibilidades que a gente tem aqui, a gente não conseguiu provar que ele é equivalente. Então, para o instante i mais 1, o conjunto de estados ele continua equivalente. Então, para qualquer outro intervalo que a gente passar aqui, ele vai continuar sendo equivalente. O que é qualquer outro intervalo? Se eu passar 2A3, por exemplo, eu não vou fazer aqui, mas se vocês quiserem tentar, pode fazer. 2A3 eu ia ter as seguintes combinações. 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Então, eu ia ter essas combinações aqui para serem testadas. Porque eu vou ter agora 3 entradas para ele, ao invés de 1 ou 2, certo? Então, aí, se você fazer o teste para isso aqui, ele vai continuar tendo o mesmo comportamento, ele vai continuar sendo equivalente. Então, qualquer outra entrada que eu passar aqui, 2A3, 2A4, 2A5, ele vai continuar tendo o mesmo comportamento. Então, se chegou aqui, ele continua equivalente, você não precisa fazer mais nada, você pode marcar ele agora, ao invés de distinguível, como estado equivalente. E agora a gente vai aplicar a mesma regra para o conjunto Q2, Q4. Então, se a gente aplicar essa regra aqui para o conjunto Q2, Q4, a gente vai chegar no resultado para saber se ele é equivalente ou distinguível, e é o último conjunto que a gente tem. Então, Q2, quando recebe 0, deixa eu fazer aquela colinha que eu fiz aqui para facilitar. Q2, quando recebe 0, vai para Q3, né? Que é um estado não final. Q4, quando recebe 0, vai para Q1, que também é um estado não final. Então, portanto, aqui eles continuam equivalentes. Agora, a gente tem que fazer Q2 e Q4 recebendo 1. Então, Q2, quando recebe 1, vai para Q4, que é o estado final. E Q4, quando recebe 1, que é esse aqui, né? Vai para Q2, que é um estado final também. Então, por enquanto, eles ainda continuam equivalentes. Então, para o instante de tempo I, os estados, eles são... Esse conjunto de estados, ele continua equivalente ainda. Então, agora a gente tem que provar para o instante de tempo I mais 1. Então, deixa eu copiar aqui. Colar aqui embaixo. Tirar essas propriedades dele aqui. Então, agora a gente tem que tentar, no instante de tempo I mais 1, que a gente tem essas possibilidades para tentar. Então, vamos lá.
Então, Q2, 0, 0, Q4, 0, 0. Q2, quando recebe 0, vai para Q3. Q3, quando recebe 0, continua em Q3. Então, Q3 é um estado não final. Q4, quando recebe 0 e 0. Q4 recebe 0, vai para Q1. Q1 recebe 0, continua em Q1. Né? Então, ele é um estado não final. Então, para essa entrada, a gente não conseguiu provar que eles são distinguíveis. Então, agora a gente tem que fazer para 0 e 1. Então, agora, Q2, quando recebe 0, vai para Q3, né? Recebendo 0 aqui. Q3, quando recebe 1, vai para Q4, que é um estado final. Q4, quando recebe 0 e 1. Q4 recebe 0, vai para Q1. Q1, quando recebe 1, vai para Q2, que é um estado final. Então, a gente não conseguiu provar ainda que eles são distinguíveis. Então, a gente tem que provar, tentar agora com a entrada 1 e 0. Q2, quando recebe 1 e 0. Q2 recebe 1, vai para Q4. Q4 recebe 1, vai para Q2, que é um estado final. Q4 recebendo, desculpa, 1, 0, né? Então, está errado aqui. Então, ele não vai para Q2. Por quê? Q2 recebe 1, vai para Q4. Q4 recebe 0, vai para Q1, que é um estado não final. Então, aqui ele vai para Q1. Não final. Q4 recebe 1, 0. Q4 recebe 1, vai para Q2. Q2 recebe 0, vai para Q3, que é um estado não final. Então, agora a gente tem que fazer a última tentativa, que é 1 e 1. Se a gente não conseguir colocar eles como distinguíveis, eles vão continuar equivalentes para qualquer entrada que a gente passar. Então, Q2, quando recebe 1 e 1. Q2 recebe 1, vai para Q4. Q4 recebe 1, vai para Q2. Então, Q2, que é o estado final. Q4, quando recebe 1 e 1. Q4 recebe 1, vai para Q2. Q2 recebe 1, volta para Q4. Então, Q4 é um estado final. Portanto, esse conjunto de estados também é um conjunto de estados equivalente. Né? Então, nesse intervalo aqui, ele também vai continuar equivalente. Então, esse conjunto Q2, Q4 também vai ser um conjunto equivalente, certo? Então, agora, a gente consegue montar o nosso autômato mínimo a partir dessa tabela que a gente montou aqui, certo? Então, para a gente conseguir montar o autômato mínimo agora, vou até tirar aqui. Deixa eu só minimizar. A gente tem que utilizar basicamente essa tabela que a gente montou. A partir dela, a gente consegue montar o nosso autômato mínimo. Então, como que funciona a regra aqui? A gente vai pegar todos os estados que são os conjuntos de estados equivalentes. Os conjuntos de estados equivalentes que a gente tem são Q1, Q3 e Q2 e Q4. Por que são esses aqui? Porque a gente fez toda essa prova aqui acima e os únicos que a gente conseguiu provar que são equivalentes são esses dois conjuntos, que é Q1 e Q3, né? Que é essa interseção aqui, e Q2 e Q4.
Os outros estados que não aparecem aqui, eles vão ser um conjunto, um estado por si só. Então, se a gente for verificar, o único estado que não aparece nesse conjunto Q1, Q3 ou Q2 e Q4 é Q0. Então, ele aqui vai ser, além dele ser um estado por si só, ele vai ser o nosso estado inicial, né? Se a gente for verificar no autômato de novo, deixa eu colocar aqui do lado o autômato, ele é o nosso estado inicial. Então, portanto, ele vai ser um estado único, ele vai ser o nosso estado inicial. Só lembrando aqui, se a gente tivesse chegado, por exemplo, em 0, 0 e conseguisse provar que um era final e o outro é não final, portanto, ele sendo distinguível, a gente não precisa fazer o restante aqui, tá? Se chegou em 0, 0 e mostrou que ele é distinguível, beleza, não precisa continuar mais. Não precisa fazer para 0, 1, nem 1, 0, nem 1, 1. Se provou que é distinguível, pode parar e ir para o próximo. Então, beleza. Agora, com esses conjuntos de estados aqui, a gente consegue montar o autômato mínimo. Então, vamos lá. Eu vou usar o JFlap aqui para poder montar. Tá aqui. Para poder montar esse autômato mínimo, a gente vê como que fica. Então, Q0 é o nosso estado inicial. Então, para a gente poder montar ele, a gente faz a transição para os possíveis estados aqui. O primeiro estado que a gente utilizar, Q1 e Q2, vão ser os estados para as transições. Como Q3 vai ter o mesmo comportamento de Q1 e Q4 o mesmo comportamento de Q2, a gente pode utilizar eles, vamos dizer assim, para fazer um teste para saber se a equivalência está correta. Por quê? A ideia dos conjuntos de estados equivalentes é que o comportamento de um conjunto desses aqui vai ser semelhante para os dois estados que estão aqui dentro. Então, Q1 e Q3, quando receberem uma entrada 0, eles têm que ir para o mesmo conjunto de estados. Se não fizer isso, o autômato foi minimizado de maneira errada. Então, vamos lá. Q0, quando recebe 0, deixa eu... Como é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer assim. Vou reduzir o autômato para esse tamanho aqui, que eu acho que fica tranquilo de ver. Pode dar uma expandida nele aqui ainda. Não, acho que está tranquilo. Então, ó, Q0, quando recebe 0, vai para Q1. Só que agora o nosso Q1 está contido no conjunto Q1, Q3. Então, eu vou ter um estado aqui agora que vai ser um estado Q1, Q3. Deixa eu colocar no mesmo padrão aqui. Então, aqui é quando Q0 recebe 0, certo? Q0, quando recebe 0, vai para Q1, Q3. E Q0, quando recebe 1? Q0, quando recebe 1, vai para Q3. Q3 está contido no conjunto Q1, Q3. Então, para esse aqui, Q0, quando recebe 0 ou 1, ele continua em Q3, porque ele recebe 0, vai para Q1, que está no conjunto Q1, Q3, e recebe 1, vai para Q3, que está no conjunto Q1, Q3. Ok? Agora a gente vai olhar Q1. Q1. Deixa eu aumentar aqui mais um pouquinho o trem. Q1, quando recebe 0, fica no próprio Q1. Certo? Q1, quando recebe 1, vai para Q2. Mas Q2 está contido no nosso conjunto Q2, Q4. Então, a gente vai ter que mudar o nome dele aqui. Q2, Q4. E ele é um estado final, né? E esse aqui é o nosso estado inicial. Então, aqui agora a gente tem o conjunto Q2, Q4. Então, Q1, quando recebe 1, vai para Q2, que está contido no conjunto Q2, Q4.
Ok? Então, isso aqui. Q2. Q2, quando recebe 0, vai para Q3. Q3 está contido no nosso conjunto Q1, Q3. Então, quando recebe 0, ele vai para o conjunto Q1, Q3. Q2, quando recebe 1, ele vai para Q4. Q4 está contido no próprio conjunto dele. Então, quando recebe 1, ele vai para ele mesmo. Certo? Então, ele vai para o conjunto Q2, Q4. Vamos olhar Q3 agora. Então, agora a gente está voltando nesse estado aqui. A gente vai conseguir provar se ele está correto. Q3, quando recebe 0, fica no próprio Q3, que já está marcado aqui. Então, beleza. E Q3, quando recebe 1, vai para Q4, que já tem esse conjunto. Então, olha, eu já tenho as transições que fazem essa transição de Q3, que eu já tinha feito para Q1. Então, o conjunto Q1, Q3, ele foi minimizado de maneira correta. E Q2, Q4, ele é realmente equivalente, né? Minimizado, a gente tem que analisar o autômato como um todo. Então, Q1, Q3, ele é um conjunto de estados que está equivalente mesmo. Então, a gente provou que ele é equivalente mesmo. Q4, quando recebe 0, vai para Q1. A gente olhar aqui, vai para Q1, que já está mapeado aqui na nossa transação também, na nossa transição também. E Q4, quando recebe 1, vai para Q2, que também já está aqui, ó. Então, se a gente olhar, Q2 e Q4 também é um conjunto que realmente é equivalente. E a gente chegou na possibilidade de todas as transições que a gente tem. Então, a gente chegou no nosso autômato mínimo. Então, esse aqui é o autômato mínimo para esse autômato aqui. Deixa eu voltar aqui na imagem dele para esse aqui. Ó. Então, a ideia da minimização do autômato é poder facilitar a quantidade de transições que existem entre esses conjuntos de estados, ok? Então, essa videoaula era mais para poder mostrar essa transição, como que é feita. Outra coisa, analisando aqui, foi até o aluno que identificou, ele fez de uma maneira diferente. Ele não fez essas etapas para poder chegar nessa minimização. Por quê? O que ele verificou? Ele verificou que Q1 e Q3 eles têm o mesmo comportamento de acordo com as entradas. Porque olha só, deixa eu fazer aqui no Paint, que aqui eu consigo desenhar. Então, olha só. Q3 e Q1, quando recebe 0, continuam nele mesmo. Certo? Isso é igual para os dois. Q1, quando recebe 1, e Q3, quando recebe 1, eles sempre vão para o estado final. Correto? Então, Q1 e Q3, eles têm o mesmo comportamento. Então, aqui eles já podem ser agrupados. Que é o que a gente fez o processo para poder justamente provar isso. Que Q1 e Q3, eles podem ser conjuntos que são equivalentes. Q2 e Q4, da mesma maneira, olha só. Q2, quando recebe 0, ele vai para um estado não final. Q4, quando recebe 0, vai para o estado não final. Então, o comportamento para 0 é o mesmo para Q2 e Q4. Q2, quando recebe 1, vai para o estado final. Q4, quando recebe 1, vai para o estado final também. Então, Q2 e Q4 têm o mesmo comportamento. Então, eles também podem ser um conjunto equivalente. Então, a lógica que ele utilizou foi essa. Então, como o comportamento para Q1 e Q3 é o mesmo, ou ele continua no não final, ou vai para um final, ele pode ser equivalente. Q2 e Q4 da mesma maneira. Ele pode ir para um não final, pode continuar no final. A entrada para isso é a mesma. Então, por isso, ele pode ser equivalente por aqui. Então, ele nem precisou fazer isso aqui, esse processo que a gente fez, para poder chegar na minimização do autômato, ok? Mas aí fica a seu critério, a abstração de conseguir visualizar essas informações no autômato ou utilizar esses processos para minimizar, você pode fazer da maneira que fica mais fácil para você, ok? A ideia é você utilizar da maneira que você entender melhor. Pode ser que para algum você consiga abstrair essa ideia, que você consiga minimizar pela imagem do autômato só, ou algum você vai ter que fazer esse processo. Então, o que ficar mais fácil para você identificar e minimizar o autômato, beleza, você pode utilizar sem problema nenhum. Ok? Então, eu agradeço a atenção. Espero que qualquer dúvida que vocês tiverem, alguma coisa, vocês podem entrar em contato comigo. E até a próxima videoaula, pessoal. Um abraço.